Glória a Deus. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. E deixa Gálatas 5:1 também aí na agulha. Amém? Diga assim: mudança de mentalidade, mudança de realidade. Você quer ver sua realidade sendo alterada, sua mente precisa mudar. Amém? Quarta-feira passada nós ministramos sobre existe um clamor. Esse clamor é o clamor do povo lá fora, clamando por Moisés, por alguém que liberte, por alguém que seja enviado de Deus. E nós somos esse povo, para trazer, para conduzir o povo à libertação. Mas, irmãos, o maior desafio não é tirar o povo do Egito. O maior desafio é tirar a mente do povo do Egito. Tirar o povo do Egito é fácil, tirar a mente deles é mais difícil. Porque muitas pessoas, elas saem da escravidão, mas a mente continua presa naquele lugar. E o motivo disso é porque algumas pessoas elas se acostumaram tanto a essa prisão que ela se tornou até cômoda na vida das pessoas. Então 2 Coríntios 4:4 diz assim: o Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Aleluia. E Gálatas 5:1 diz mais assim: estai, pois, firme na liberdade com a que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Amém? Permaneçam firmes na liberdade para a qual Cristo nos libertou, e não se submetam novamente a um jugo de escravidão. Então diga assim: permaneça. E eu preciso, diga assim: eu preciso permanecer fora do Egito, corpo e mente. Aleluia. Você pode sentar. Feche seus olhos aí onde você está. Eu quero orar por você. Pai amado, Papai nosso, nós estamos aqui hoje, reunidos, ó Deus, porque somos carentes, ó Deus, da verdade. Tua palavra diz que se nós conhecermos a verdade nos libertará. E eu sei, Senhor, que a verdade não veio libertar o nosso corpo, ela veio libertar a nossa alma. Por isso, Pai de amor, no nome poderoso de Jesus, leva a tua igreja a um despertar da alma. Senhor, leva a nossa alma à terra prometida, ao terreno da liberdade, Pai. Senhor, foi para a liberdade que Tu nos libertou. Por isso nós não vamos dar lugar à carne. Ajuda-nos, ó Deus, hoje, no nome de Jesus. Irmãos, o povo de Israel estava preso na escravidão do Egito e Deus decidiu libertar, e eles viveram o melhor processo da vida. Você concorda? Quem aqui já fez encontros com Deus? Você concorda comigo que o encontro com Deus foi um dos melhores momentos da sua vida? Quantos concordam? Diga amém. Mas você percebeu que passam alguns meses, parece que aquilo passou? Quem teve essa sensação?
Veio esfriamento, sim ou não? Vontade de desistir, sim ou não? Vontade de pecar, sim ou não? Saudade de um pecadinho, sim ou não? Isso é resultado de uma mente que continua no mesmo lugar. Quem aqui já fez Eifol? Quem aqui reconhece que só o fazer Eifol não quer dizer muita coisa? Você precisa tomar uma decisão. Quem aqui entende isso? Você vai para Eifol, você passa por um processo extraordinário e principal de todo não é o dia da libertação, em si o conhecimento adquirido naquele lugar. Porque você sai de lá com um único entendimento, que você precisa pôr em prática tudo aquilo que você aprendeu, sim ou não? Mas o que tem acontecido? As pessoas, elas entram no processo de caminhada cristã. E no meio desse processo ela enfrenta alguns desafios. E o primeiro desafio que ela enfrenta não é pequeno. Quem aqui concorda que aceitou Jesus, foi para o encontro com Deus, foi lindo, mas chegou um momento que você se assustou com os desafios que você precisava trilhar? Alguém reconhece que chegou um momento que você falou, não acredito que eu vou ter que tomar essa decisão. O maior desafio do povo de Israel não foi sair do Egito, foi olhar para o Mar Vermelho e ver que tinha um mar impedindo eles de continuar. Mas você sabe o que é o grande problema das pessoas? É que elas acham que o Deus que libertou, que Ele é poderoso para libertar, mas Ele não é poderoso para dar continuidade. O Deus que operou milagres, prodígios e maravilhas para te trazer hoje aqui é o mesmo Deus que vai produzir o impossível para te levar para o destino que Ele traçou para a sua vida. Você crê nisso? Basta enxergar agora. Porque se você crê nisso, Satanás agora começa a perder terreno na sua vida. Porque o grande problema aqui é que o Deus dessa área cegou o entendimento dos descrentes. O grande problema é que a igreja é o lugar onde tem mais descrente no meio dos crentes. Irmãos, nós estamos aqui em aproximadamente 200 pessoas. E eu vou te dizer uma coisa, tem umas 200 cadeiras quietas num canto, eu acho. Nem 10% das pessoas que estão aqui entenderam. E pastor, como é que o senhor pode afirmar isso? Porque eu sou pastor de vocês. Mas eu não estou aqui para dizer que pelo fato de nem 10% das pessoas entenderem, não quer dizer que não pode entender. Eu estou aqui para dizer que é permitido para 100%. Diga assim, eu faço parte daqueles que vão entender. Irmãos, chega um processo na vida de você que você vai ter que perdoar 70 vezes 7. Chega um processo na sua vida que você vai ter que tomar decisões de ganhar mais dinheiro ou menos dinheiro. É verdade, sim ou não? Chega um processo na sua vida que você vai ter que, jovem, vai ter que decidir que talvez o relacionamento que você estava pensando nem era para acontecer. Entendeu? Quantos entendem isso? É fácil renunciar a algo que me atrapalha? Quando essa coisa que me atrapalha faz tão bem para minha carne? Sim ou não? Não. Mas essas coisas acontecem porque a mente ainda está no Egito. Irmãos,
Eu conheço muita gente que está aqui, tem gente que está aqui hoje, sentada aqui, mas a alma não está aqui, a alma está num problema lá fora, a alma está numa pessoa lá fora, a alma está no problema lá fora. Isso mostra que o quanto nós precisamos de libertação, o quanto nós precisamos de uma mudança de mente. Irmãos, quando eu descobri que tudo se tratava de uma mente alterada, eu entendi que eu não era o esforço para chegar em algum lugar, não era o esforço para chegar em Canaã que ia me levar para Canaã, Everton. Era acreditar que quem me conduz para Canaã é o próprio Deus. E a condução de Deus, ela não é como a nossa, porque eu não sei se você sabe, mas de Mênfis, onde era mais ou menos onde o povo estava, até Canaã, eram 21 dias de caminhada, parando para dormir à noite. 21 dias de caminhada, ok? Quantos anos eles ficaram? 40 anos no deserto. Se eu perguntar para você por que o povo ficou 40 anos no deserto, qual seria a sua resposta? Olha para cá. Esse tempo é resultado do tempo que demorou para a mente mudar. Enquanto a mente permaneceu a mesma, o lugar permaneceu o mesmo. E aí o que precisou morrer? Precisou morrer um povo que tinha uma mente escrava, para nascer um povo livre, crescer como livre, pensar como livre, caminhar como livre, lutar como livre e vencer como livre. Irmãos, é por isso que quando você aceita Jesus Cristo, você é chamado para um batismo nas águas. Você sabe por quê, meu irmão? As pessoas não têm muita ideia da preciosidade, do peso que tem o batismo, mas o batismo é morte para o seu passado. E é um nascer de novo, é um ato profético público, uma declaração pública da sua crença no Deus Todo-Poderoso. E meus irmãos, nós estamos fazendo hoje essa palavra, ela é uma introdução para aquilo que nós vamos ministrar na quarta-feira que vem. Ela é um elo, ela é uma conexão. Porque quarta-feira que vem a gente vai falar sobre deserto. Mas agora eu estou saindo do Egito achando que eu estou indo para Canaã. Mas não, meus irmãos, eu não estou indo para Canaã. Eu estou indo por um processo de santificação. Diga para o irmão que está do seu lado aí: irmão, está no deserto? Pergunta para ele: está no deserto? Então você está tendo a oportunidade de ser santificado. Irmãos, eu vou mostrar para você aqui. Eu vou dar só uma deixazinha assim para você entender que Deus quer falar com você durante esses dias. Deserto não é para punir, deserto é para promover. Israel passou 40 anos no deserto e foi reprovado. Jesus passou 40 dias e foi aprovado. O 40 mudou, muita coisa aqui não mudou, o 40 foi o mesmo. Mas a gente mudou de dia para anos. Então você imagina a diferença. Porque deserto, você precisa entender, deserto é um lugar de promoção, não é de punição. Só que quando minha mente é escrava, eu só consigo enxergar as coisas difíceis como punição. Quando eu venho para o Evangelho,
com uma mente de escravo, eu olho para Deus e vejo Ele como um carrasco, um chefe que vai me punir se eu não fizer as coisas que Ele manda. Porque Deus vai te pegar, Deus vai te castigar, Deus vai... Mas Deus é amor. E até quando Ele disciplina, Ele está amando. Irmãos, quando Jesus pisou na terra e começou o processo de discipulado, Ele fez um discipulado paradoxal. Tudo em Jesus era um paradoxo. Quer ser o maior? Seja o menor. Quer receber? Tem que dar. A pessoa te bateu, dá outra face. Está tendo problema? Sofre o dano. Esse é o Jesus que veio ensinar que a nossa forma de pensar não pode ser parecida com a forma do mundo pensar. Mas isso ainda é muito difícil para a igreja. A igreja ainda não entendeu. Êxodo 12:31 diz assim: naquela mesma noite o faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse: saiam imediatamente do meio do meu povo. Irmãos, quando você saiu, foi liberto do mundo, o diabo falou assim para Jesus: leva imediatamente que eu não aguento mais apanhar. Só isso deveria ser motivo suficiente para você entender o tipo de guerra que foi travada para te tirar da escravidão. Você conhece pessoas que foram libertas de drogas, que voltaram para a droga? Conhece? Pois é. Porque o corpo saiu, mas a mente ficou. Você conhece gente viciada em imoralidade sexual? Saiu e depois voltou? Que a mente estava presa. A mente presa. E Jesus, nesse processo do paradoxal, Ele te ensina a ser filho. Olha para cá, para você entender isso. Ele te ensina a ser filho, porque a única forma de você ser servo de verdade é sendo filho. Mas um povo escravo, ele se sente servo, e ele acha que a única forma de ser filho é ser servo. Mas Jesus está dizendo que a única forma de ser servo é sendo filho. E o mundo acha que a única forma de ser filho é sendo servo. Não começa no servo, começa no filho. Mas quando ele olhar para você, ele vai dizer: servo bom e fiel. Porque servo bom e fiel é o filho. Porque é o filho que serve de verdade. Foi o filho que abriu mão da sua glória. Foi o filho que desceu, habitou no meio de nós e se tornou o servo de todos os irmãos. Para fazer você entender que quando uma mente é alterada, toda a realidade de uma nação é alterada também. Se sua mente mudar hoje, a sua casa vai mudar. Se sua mente mudar hoje, seu casamento vai ser alterado. Se você espera milagre, comece a fazer o milagre acontecer na sua cabeça hoje. Da mesma forma que os demônios disseram para os anjos pegar tudo que era seu e levar para fora. Agora, nessa guerra infindável,
do campo da mente, os demônios que estão prendendo a sua mente também estão dizendo: leva, porque eu não suporto mais essa guerra. Isso acontece na vida das pessoas que entenderam mentalmente, emocionalmente. Irmãos, a palavra de Deus diz que a paz que excede todo entendimento guardará a sua mente e seu coração em Cristo. E nós ensinamos sobre o Evangelho, ensinamos sobre a alegria do Senhor, a nossa força. E mesmo assim, circunstâncias ruins acontecem na sua vida, você perde o controle. Você se desequilibra emocionalmente. Irmãos, eu estou aqui para dizer algo que é bem difícil de ouvir. Para você que se desequilibra emocionalmente, você ainda é um escravo. As coisas te entristecem facilmente, você ainda é um escravo. Pastor, o senhor está dizendo que minha alma não pode estar batida? Pode. Mas você sabe por que Davi é um homem segundo o coração de Deus? Porque ele chegou para a alma dele e disse assim: por que você está abatida, minha alma? Espera em Deus. Você tem que dar ordem para a sua emoção. Ou você é espiritual ou você é carnal. Você vai tomar uma decisão hoje. Você precisa entender que não haverá impossíveis para Deus. Não haverá. Se você permanece nele e ele permanece em você, você vai pedir o que você quiser, ele será concedido. Se você permanecer, se sua mente estiver conectada no Senhor. Mas se sua mente estiver conectada na prisão do pecado, você vai pedir e vai ver que não vai acontecer. Irmãos, para você que pede e vê não acontecendo, você continua preso. Mas eu tenho uma notícia para te dar hoje: é o dia que o Senhor separou para te libertar na alma. O Senhor me falou que Ele trouxe as chaves e Ele está soltando os grilhões hoje. Ele vai pôr em liberdade os cativos e vai soltar os grilhões. E vai dizer para você assim: agora só precisa sair da cadeia. Você precisa sair da cadeia da vergonha, cadeia do medo, cadeia do vício. Tá tudo liberado hoje para você ser livre. Está livre no corpo, agora precisa estar livre na alma. Irmãos, quando eu estava meditando na palavra, o Espírito Santo de Deus falou comigo assim: você sabe que o Espírito está pronto, Diogo? Eu falei: sei sim, Senhor. E você sabe que a carne é fraca? Sei sim, Senhor. E ele falou assim: e o que está faltando? Eu falei assim: eu acredito que é a alma ser a ponte que liga o espírito ao corpo. Ele: isso mesmo. Olha para cá. O grande problema da humanidade é uma alma caída, quebrada, destruída. Quando a alma foi estabelecida, ela vira a ponte que a cidade espírito leva progresso para a cidade corpo. Imagina a alma restaurada. Imagina a transformação da alma. A alma restaurada, ela é o religar, ela é a religião que conecta espírito a corpo. Passa pela alma. A conversão tem que passar pela alma. O progresso do espírito passa pela alma e leva até o corpo a salvação. E esse processo não está acontecendo porque o espírito não tem acesso, porque a alma está detida. E a alma hoje precisa ser liberta. E você precisa falar para o diabo: olha, diabo, a minha alma não pertence mais a você. Eu entrego hoje o controle das minhas emoções a Jesus Cristo. Se sua mentalidade estiver presa ao passado,
a sua promessa vai estar sempre no futuro e nunca no presente. Irmãos, eu estava falando, acho que eu estava lá em Serra Talhada, estava eu, a pastora e o Everton, e a gente estava falando com o Tom e com o pastor Silvan sobre, lá em Patos. Eu falei o que, Sérgio? Não, errei. Lá em Patos. E falando sobre entender. Eu estava falando assim, Cronos, ela é interessante. O Cronos é o tempo físico, ok? Não existe presente no Cronos. Ele é passado e depois vira para o futuro. Passado, futuro. Não tem presente no Cronos. Ele está sempre rodando para frente. Ele não para. Kairos é só presente. Kairos não tem tempo. Não tem nem passado nem presente. Cronos está no passado. Você olha para o passado, há 1 minuto atrás aconteceu algo. Já está acontecendo algo no futuro agora. A gente já está seguindo. A gente não para. Não para. Para o mundo só tem passado e presente. E toda pessoa que está presa no mundo, a mente dele só funcionou no passado ou no futuro. Perdão, no presente não. Ou no passado ou no futuro. Mas toda pessoa que está com a mente em Cristo Jesus, o tempo dele é kairos. Ele só vive o presente, ele vive hoje. E aí ele entende quando Jesus diz assim: não andeis ansiosos com coisa alguma, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. Esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, prossigo para o alvo. Mas como é que se prossegue para o alvo? Vivendo o presente. Tem uma vocação que é soberana hoje para você viver. Hoje Deus está dizendo para você mudar algo. Amanhã se torna hoje para quem vive em Kairos. Irmãos, o grande problema é que as pessoas não entenderam nas entrelinhas o que Jesus disse. Jesus não apresentou uma eternidade para o futuro. Ele disse que a eternidade é essa. Ele disse assim, é essa. Quando você fala essa, você está apontando para o presente, não é para o futuro. Aí o povo fala assim, ele falou também assim, que foi interrogado pelos fariseus, onde haveria de estar o reino de Deus? Será se o reino de Deus está ele ou lá, ele ou cá? Não, o reino de Deus está dentro de nós. Agora. Presente, a mente precisa mudar. Algo precisa ser alterado hoje aqui. Jesus não tem pressa, gente. É porque Ele está no presente, Ele está hoje. Entendeu? Então Ele está esperando é para hoje. Não é porque, Deus tem pressa. Não, é porque Deus é Kairos. Deus é hoje. Então Ele está esperando a sua resposta hoje. Mas quem tem a mente mundana acha que Deus está muito apressado para fazer. Não, Ele não está apressado. Você que está muito atrasado para viver. E você precisa chegar hoje e entrar no Kairos de Deus, no presente que Deus tem para te dar hoje. Jesus tem um presente hoje para você. Quando chegar amanhã, já não é mais amanhã, já é hoje também. E aí hoje Ele sempre terá presente para mim e para você. Sempre. Jesus manda o maná e disse assim, não se preocupe em separar para amanhã. Alguém que já leu a leitura de amanhã? Vou ler hoje, adiantar, porque amanhã não vou ter tempo. Está errado, não faça isso não. Alguém que já leu a leitura de ontem, que atrasou, falou, vou ler hoje para... Já? Pois é, errou também. Meu irmão, o que você tinha que viver ontem em Deus e não viveu hoje, você não vive mais. O que você tem para viver amanhã e você está ansioso demais para que as coisas de Deus aconteçam hoje, você vai quebrar a cara, porque hoje já tem para hoje, amanhã é para amanhã, ontem já passou. E a gente tem crente que vive de história do passado. E tem crente que fala assim, não, minha vida vai mudar quando eu casar. Não, vai continuar a mesma porcaria. Porque não muda quando você não muda. Sua realidade só muda quando sua mentalidade muda. Não é o estado civil que vai mudar a sua vida. Não é
As coisas vão melhorar na minha vida quando eu começar a trabalhar. Não vai, pode piorar. E para gente que não muda a mente, piora. Irmãos, estou falando como que já viu coisa. Então você precisa sair. Você precisa entender que você precisa sair de escravo a liberto hoje. Esse é o primeiro ponto dessa palavra, de escravo a liberto. Diga assim, de escravo a liberto. Sai desse lugar hoje. Porque se você não sair, você vai permanecer numa mentalidade. E eu falei para você aqui que é a mudança de mentalidade, mas o grande problema das pessoas é que elas estão numa mentalidade. Se eu perguntasse para você qual é a mentalidade do mundo hoje, você diria o que para mim? Olha para cá, diga assim, mentalidade do medo. Quem aqui tem medo de errar? Seja sincero. Quem tem medo de pecar? Pois é, porque você vive na mentalidade do medo. Vou fazer uma pergunta que eu quero que você seja sincero. Quem tem medo de ir para o inferno? Está errado, não devia ter medo de ir para o inferno. Devia ter medo de viver sem Jesus e passar dias e dias sem buscar Deus. Você está entendendo como é que é? A gente tem medo do inferno, quando devia ter medo de viver sem Deus. Irmãos, bote uma coisa na sua cabeça: inferno não é um lugar para ninguém ir. Ou você está lá ou não está mais. Entendeu? Então toda pessoa que não conhece Jesus já está condenado. Ele não vai para o inferno, ele já está. Assim como todas as pessoas que conhecem Jesus de fato já estão na eternidade hoje. Jesus disse que a eternidade é conhecer Deus e conhecer aquele que Ele enviou, Jesus Cristo, Ele mesmo. Então Ele já disse que já existe uma eternidade. E essa eternidade ela é real e ela é presente, ela é para hoje. Mas o medo te distancia dela. Porque tem muita gente vivendo, caminhando no deserto para ir para a promessa com medo. Dá uma passada, uma vermelha. E agora? Era melhor a gente ter ficado no Egito. Pelo menos a gente não ia morrer. Irmãos, você sabe qual é o problema da mentalidade do medo? Mentalidade do medo é porque toda vez que a liderança desafia a igreja para fazer algo, a pessoa usa uma coisa chamada justificativa. Justificativa. Estava só brincando. Justificativa. Justificativo, gostou? Eu queria fazer uma brincadeira, mas não ia dar certo. Aí sim, vamos lá. Você pode abrir sua Bíblia em Números capítulo 13. Vamos ler um pouquinho a Bíblia? Hoje é uma noite boa para ler. Diz assim: o Senhor disse a Moisés: envie alguns homens para espiar a terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Assim Moisés os enviou do deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Todos eles eram chefes dos israelitas. Eles retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel, e eles mostraram os frutos da terra. Eu pulei para o 26, tá? Versículo 26, agora eu vou para o 27. Deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual tu nos enviaste. Irmãos, eu quero dar uma pausa aqui. Primeira falha da mentalidade do medo é que eles disseram assim: entramos na terra a qual tu nos enviaste. Quem enviou foi Moisés ou Deus? Mas eles acham que foi o líder que mandou. Entendeu? Primeiro fracasso de uma mentalidade de medo é que ele olha achando que não é Deus que está mandando.
Ele olha para a direção e ele não consegue acreditar que é Deus que está direcionando. E você precisa entender isso. Ele olha assim e fala assim: fomos ao lugar que tu mandou. Mas você sabe qual é o grande problema da mentalidade do medo? É que quando eu olho para uma direção e não acredito que foi Deus que deu, o meu olhar não é um olhar de fé, é um olhar descrente. E todo olhar descrente está debaixo do jugo do Deus dessa era, que cegou o entendimento dos descrentes, para que eles não enxerguem Deus nas coisas de Deus. Irmãos, é isso que acontece, ó. Presta atenção, eu vou ler. O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então como é que ele consegue enxergar? Se ele está com uma mentalidade de medo, ele está com uma mentalidade incrédula. O Deus dessa era já cegou o entendimento desse povo. Ele olha e não acredita que a palavra está sendo liberada pela luz do Evangelho. Ele não consegue ver Deus, ele só consegue ver um homem. Esse é o grande problema hoje. Então deram o segundo. Entramos na terra a qual tu nos enviastes, onde fluem leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. Diga assim: contudo. De novo, contudo. Diga assim: mas. Diga assim: entretanto. Diga assim: porém. Ó, mate o mais, mate o entretanto, mate o porém da sua vida. Mate hoje. Porque esse porém custou caro. Irmãos, esse porém custou 40 anos. Às vezes um mais na sua vida vai custar você. Deus esperar você morrer para nascer outra pessoa e assumir o seu lugar. E o pastor Ken me falou uma verdade. Eles estão até hoje lá no deserto. Pelo menos o que sobrou, se é que sobrou alguma coisa. Contudo, o povo que lá vive é poderoso. As cidades são fortificadas, muito grandes. Também vimos os anaquins. Os amalequitas vivem no Neguebe. Os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Irmãos, quem estava aqui quarta-feira passada? Qual foi o texto que eu li de Deus falando para Moisés? Moisés disse assim: eu vou te dar a terra onde habita. Aí ele disse assim: os cananeus, os amalequitas, os jebuseus, os amorreus. Deus falou exatamente essas palavras para Moisés. Agora eles estão questionando Moisés, porque o povo que Deus disse que ia dar a terra onde havia esse povo. Porque quando você está em Deus, você olha para tudo que você está enxergando e fala assim: é Deus. Mas quando você está na mentalidade do medo, meu querido, você olha e fala assim: estamos destruídos, estamos mortos. Esse é o nosso fim. Agora acabou. E os amorreus vivem na região montanhosa, os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Caleb fez o povo calar-se. Irmãos, é por isso que eu falo sempre. No meio de 12 tinha 2 só. Irmãos, presta atenção. 10 chefes, cabeças de célula, líderes de célula, 10 supervisores de rede. De 12 supervisores, 10 supervisores de rede tiveram uma visão, uma mentalidade de medo. Só 2 tiveram a mentalidade de Cristo. Irmãos, a quantidade de gente que morreu
Imagina quando você é uma influência na vida de pessoas. Imagina você sendo influência. E você com uma mentalidade de medo, operando nas coisas de Deus. Que desastre será? Então Caleb fez o povo calar-se diante de Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, porque certamente conseguiríamos fazer isso. Irmãos, ele calou o povo para dizer isso, mas o povo olhou assim e falou assim: não podemos atacar aquele povo, é mais forte que nós. Eles espalharam entre os israelitas, olha para cá, a Bíblia está dizendo, lá no versículo 32, eles espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca da terra que havia espiado. Disseram: a terra que percorremos para espiar devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os nefilins, isto é, os anaquins, diante de quem parecíamos gafanhotos aos nossos olhos e aos deles. Irmãos, essa é a consequência de quem tem a mentalidade do medo dentro da igreja. Essas pessoas não vão dar continuidade, essas pessoas não vão viver a promessa. E deixa eu fazer uma pergunta: quem é você no meio da multidão? Eu queria que você fizesse essa pergunta para você mesmo. Pastor, eu sou dos que avançam? Ou você é consciente para olhar para dentro e falar assim: Senhor, me perdoa, eu estou sendo dos que retrocedem. Mas você pode até ser dos que retrocedem e hoje se arrepender disso. Irmãos, você sabe o que a mentalidade do medo faz com você? Ela diz que você não é capaz. Eu falei isso, eu tenho repetido, e Deus falou assim: eu quero que esse ano você repita muito isso. Ele falou: pode falar sem medo. Aqui, no meio de vocês, não há ninguém que já foi ou é mais incapaz do que eu fui um dia. Ninguém aqui. Ninguém. Ele falou: pode falar, porque eu sei. Então eu estou aqui para te dizer que ninguém aqui é ou já foi mais do que eu fui um dia incapaz. Porque um dia eu fui ousar pegar no microfone e cair desmaiado. Alguém aqui já pegou o microfone e caiu desmaiado? Não vi nenhum. Pois é, eu já caí desmaiado. Quem aqui o pastor pediu para orar, você com muita vergonha orou, mas foi? Levanta a mão. Pois é, eu levantei e fui embora. Vem, Diogo, orar. E eu levantei. Quando eu levantei, porque ficaram Diogo. Aí eu levantei, fui embora, fechei e fui embora. Falei: vou nada passar essa vergonha. Eu vou deixar ela. Aí quem passa na minha cabeça, ela que vai passar vergonha, quer ver? Eu levantei e fui embora. Falei: sou doido? Sou maluco de ir lá na frente orar? Vou falar o quê? Então eu sei o que eu estou dizendo. Eu sei de onde o Senhor me tirou. Irmãos, olha para cá. Mudou a mentalidade, mudou a realidade. Uma vez chegaram para mim e falaram assim: pastor, quantas faculdades o senhor tem? Eu falei assim: moça, eu tenho só um semináriozinho. Ainda foi na luta para fazer. Fiz uma faculdade, mas não cheguei a concluir. Falta pouco, mas não concluí. Tem um seminário pastoral, para a glória de Deus.
Mas você sabe o que me formou? Pega esse bicho marrom, esse bicho bege aí. Cuidado para não morder. Isso. Olha para cá. Sua mãe já botou você de castigo para ler a Bíblia em voz alta, o Novo Testamento, até parar. Você só vai dormir depois que termina? Pois é, eu era castigado assim. Eu odiava a Bíblia. Eu odiava a Bíblia. No dia que eu tive encontro com Deus e comecei a ler, toda aquela leitura começou a vir como se fosse folhas passando na minha mente. E Deus foi ativando toda aquela leitura. Muda a mente, irmão. Que essa realidade vai mudar hoje na sua vida. Tem alguma coisa que você está esperando há muitos anos acontecer? Eu estou aqui para dizer, em nome de Deus, em nome de Jesus Cristo, não aconteceu porque a mente precisa mudar. Mude a mente e você vai desfrutar do melhor dessa terra. O melhor dessa terra é para quem tem a mente transformada. O melhor dessa terra não é para quem continua. Não basta ser crente, não basta ser líder, não basta ser supervisor, não basta ser pastor. Isso não é nada para Deus. Deus não vai vir buscar pastores, não vai vir buscar líderes. Deus virá buscar líderes, servos e filhos. E não é quem tem título de líder. Não. É quem tem a mentalidade de líder, que chega lá no seu trabalho e lidera como boca de Deus naquele lugar. Quem é o sacerdote de Deus no seu trabalho? Diga se sou eu, diga sou eu. Diga se sou eu. Irmãos, o Kenobi é testemunha, ele é testemunha ocular. A gente foi embora para Paulista e eu fui trabalhar no Comercial Bezerra. E não tem como, meu irmão, não tem como. Ali eu já tinha, minha mente já estava alterada ali. Então eu chegava, o que a gente fez? A gente foi orar, né? Vamos juntar aqui a galera para orar? Vamos orar. A gente fez uma empresa de cunho católico, botamos o povo para orar. Estava cheio de crente 007 naquele lugar. Gente que tinha 22 anos de crente, ninguém sabia que era crente. O rapaz falou assim: mulher, nós trabalhamos 20 anos juntos, eu nunca soube que tu era crente. E a gente começou a ganhar gente. Você sabe como é que começamos nossa célula? Com as pessoas daquela empresa. Foram as pessoas que trabalhavam lá. E as pessoas que a gente foi conhecendo ao redor que se tornaram membros da igreja naquela época. Você sabe por quê, meu irmão? Olha para cá. Porque você não precisa. Tá vindo a festa da multiplicação, amém? Você não precisa receber a unção de líder, não. Você já está cheio da unção de Deus. Unção de Deus é melhor do que unção de líder. Pode liderar lá no seu trabalho, pode liderar na sua escola, pode assumir o compromisso de ser o sacerdote dentro da sua casa hoje. Hoje o Senhor já te entregou. Se a mente mudar, tudo vai mudar. Irmãos, agora o processo não é fácil, não. Quem que já assistiu o filme Quarto de Guerra? Você já assistiu? A mulher vai montar um quarto de guerra. Rapaz, aquela cena é muito engraçada. Aí ela pega... O primeiro quarto dela foi o quarto de comer, quarto de lanche. Ela sentava lá, ficava lendo a luta, ia pegar uns sucrilhos, ia comer, tomar coca e ficar lá dentro. Aí ela ficou lá dentro. Não acontecia nada. Porque ela achava que era só criar um ambiente. Ela achava, líder, que era só encher uma biblioteca de livros gospel evangélico. Pode dizer assim, eu tenho esse livro. Eu tenho. Às vezes você acha que é só fazer a leitura diária. Não é muito mais do que fazer uma leitura diária. É comer a palavra e ser alimentado por ela. Coma a palavra.
Irmãos, a Bíblia conta, e agora eu quero ir para o terceiro ponto aqui, que é quando vem a mudança de mentalidade. Quando a mudança de mentalidade veio, e aqui eu estou falando depois de 40 anos, Deus manda mensagem. Irmãos, Deus diz lá em Deuteronômio 1:6: o Senhor, o nosso Deus, disse-nos em Horebe: vocês já ficaram tempo demais nessa montanha. Irmãos, olha para cá. Deus está dizendo hoje para você: meu irmão, você já ficou tempo demais nessa condição. Olha para a pessoa que está do teu lado aí e diz assim: ei, já ficou tempo demais nessa condição. Fala assim: está na hora de levantar, está na hora de esticar as tendas. Quantos querem esticar as tendas aqui? Quantos querem ser conduzidos por Deus? Quantos querem ver a fumaça da glória se manifestar e mover a sua vida a partir de agora? Deus está dizendo: já ficou tempo demais nessa montanha. Já chega de ficar parado. Já chega do comodismo. Hoje encerra esse tempo. O Senhor está aqui neste lugar, igreja. Ele está dizendo assim: você não precisa mais ter medo, eu estou com você. Sua mente mudou, eu estou aqui. Levantem acampamento e dirijam-se à região montanhosa dos amorreus. Vão a todos os povos vizinhos na Arabá, nas montanhas de Cefelá, no Negueb, ao longo do litoral, a terra dos cananeus e ao Líbano, até o grande rio Eufrates. Ponho essa terra diante de vocês. Entrem e tomem posse da terra que o Senhor jurou dar aos teus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, e todos os descendentes deles. Existe uma palavra sendo liberada hoje na sua vida. Existe uma palavra poderosa de Deus. Está chegando o momento, igreja. Está chegando o momento. Agora vai começar a guerra. Deus está dizendo assim: agora vai começar a guerra na sua vida. Você não estava travando guerra não, você estava só apanhando. Você não estava travando guerra, você estava levando chicote, pancada. Os amalequitas iam e matavam você. Era isso que estava acontecendo. Você estava lá quieto, lá no deserto, depois vinha o inimigo e feria a gente. E te amedrontava mais. Porque o diabo, ele é como o leão que fica ao derredor, rugindo, parecendo um leão, assustador, para gerar temor. E ele tem a cara de Deus, para você começar a sentir medo de Deus também. Por isso que ele é como um leão. Mas o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, quando ele olha para você, é como um cordeiro que tira o pecado do mundo. É assim que ele olha para você. Oh. Irmãos, tudo que está acontecendo aqui é para chegar no último ponto que eu quero dizer. Diga assim: eu vou viver a realidade transformada. Diga assim: realidade transformada. Realidade transformada. O Senhor vai transformar a sua realidade. Amém? Você crê nisso? Irmãos, o medo é uma faceta da mentira. E você pode pecar adulterando, fornicando, masturbando. Isso tudo é pecado da carne.
e é sério e não deve fazer. Mas mentir não é simplesmente pecar. Irmãos, um dia eu estava lendo a Bíblia e Jesus falou: fora ficarão os devassos, os adúlteros, os beberrões, os que praticam a mentira. Não falou mentiroso. Porque Jesus estava dizendo assim: o que as pessoas não entendem é que a mentira é o único pecado que não te faz pecador, te faz filho do diabo. Não é pecador, é pior do que um pecador, é filho do diabo. E o medo é uma faceta da mentira. Então todo homem que tem medo, ele está aceitando Irmãos, qual é o manto da paternidade de Deus? É identidade, segurança, proteção, sim ou não? Mas o manto da paternidade do diabo é medo, porque ele é o pai da mentira. Ele é homicida desde o princípio. Ele nunca se firmou na verdade. Na eternidade passada ele debilitava nações. Ele era assassino, cruel. E você precisa entender isso. Você precisa sair hoje desse manto de mentira, esse manto de medo, essa paternidade das trevas. Porque ele é um falso pai, ele é o pai da mentira. Ele é o pai da falsidade, pai da deslealdade, pai de tudo que tem a ver com mentira. E olha para cá, toda pessoa que tem a mente transformada está debaixo do espírito da liberdade. Mas toda pessoa que está com a mente presa no pecado está com o espírito de rebeldia. O que foi que os que estavam com a mente presa fizeram? Tentaram derrubar a liderança, tentaram botar deuses, levantaram bezerro de ouro, não, vamos fazer um Deus para nós. É isso que acontece. Mas a realidade transformada, meu irmão, irmãos, a realidade transformada é assim, ó. Josué 1:1. Depois da morte de Moisés, que nem Moisés escapou, viu, gente? Servo do Senhor, o Senhor disse a Josué, filho de Num, servo de Moisés: o meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão, entrar na terra que eu darei aos israelitas, como prometi a Moisés. Eu darei a vocês todo lugar onde puserem os pés. Olha para cá. Você pode ficar de pé.